Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Salve, salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fábio da PJ. Estamos de volta aí para a gente poder bater um papo, continuar batendo um papo sobre as histórias aqui do Recôncavo, especialmente em torno da minha pesquisa de dissertação de mestrado, que está prestes a se tornar o meu primeiro livro. Muita reza e muita luta, o cristianismo da libertação na Diocese de Amargosa. Mas antes, eu queria te pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, curta os nossos vídeos, ative o sininho, comente aí embaixo. Quanto mais participações a gente tiver aqui no canal, mais possibilidades, mais ferramentas o YouTube oferece para a gente continuar fazendo esse trabalho de trazer informação e conhecimento através desse canal. Bom, nós já acompanhamos, quem não acompanhou ainda pode voltar lá nos outros vídeos da série. A gente vem trazendo, um pouco o que foi a realidade da Diocese de Amargosa no contexto da ditadura civil-militar. Claro que não dá para trazer tudo, por isso é Retalhos de Nossa História, o nome da série. E hoje eu queria focar um pouco mais em dois aspectos importantes para esses cristãos católicos aqui da região, nesse contexto da ditadura. Um é a questão do sindicalismo e a outra é a questão da opção preferencial pelos pobres. E nós vamos ver que necessariamente essas duas questões não estão dissociadas, tá? Veja, muitos dos católicos aqui da nossa região, eles estavam envolvidos com a questão da luta sindical. É verdade também que muitos estavam contra a luta sindical. No interior da igreja, eu sempre digo isso, você tinha a presença de pessoas que lutavam pelos direitos dos trabalhadores e você tinha também a figura das pessoas que eram os exploradores desses trabalhadores. Então a relação com o sindicato no interior da igreja, ela foi uma relação conflituosa. Mas, pensando-se numa perspectiva de opção preferencial pelos pobres, pensando numa perspectiva de se fazer algo para atenuar o sofrimento dos mais pobres, que a gente já vem discutindo nos vídeos anteriores, muitos católicos, incentivados sobretudo por alguns membros do clero da Diocese de Amargosa, a gente pode citar aqui Monsenhor Gilberto, que já falamos anteriormente, podemos citar Dom Esmeraldo Barreto de Farias, que foi padre aqui na Diocese, Padre Antenor, a gente pode também inserir aqui nesse debate, e tantos outros que colaboraram, os bispos que colaboraram para que a organização sindical em torno da luta do campo fosse uma realidade. Então, fazer a opção preferencial pelos pobres, nós falamos disso no vídeo passado, segundo o Gustavo Gutierrez, não é mais uma caridade de dar de comer, de dar de beber simplesmente, mas uma caridade política. E o sindicato apareceu para esses cristãos católicos como um instrumento dessa caridade política. Eles se conscientizaram de que, para atenuar o sofrimento do homem do campo, a organização sindical seria extremamente fundamental. Na Diocese de Amargosa, existem documentos em que havia formações para que muitos desses agentes de pastoral assumissem um compromisso na questão sindical. Havia um movimento chamado Organização do Povo. E esse movimento, ele tinha esse caráter de assumir como bandeira a luta em defesa dos menos favorecidos. A questão era,
estar envolvido com o sindicato, especialmente num contexto de ditadura, significava sofrer ameaças, significava ser apontado como comunistas, cristãos, católicos, sendo apontados como comunistas. Aqui não é uma crítica ao comunismo, mas é uma forma da gente entender que eles eram cristãos e não comunistas. A opção de luta que eles faziam em torno da questão sindical não era orientada pelo Manifesto Comunista do Marx, mas orientados pelo próprio Evangelho. Era Jesus Cristo quem servia como inspiração da luta deles. Esses cristãos, inclusive, esses católicos, como o seu Manuel Acúcio, o seu Manezinho, o seu Otaciano, Dona Joana, Dona Bernadette, Moura, que foram as pessoas com quem eu tive assim, mais contato ou pude explorar um pouco mais as pesquisas, eles faziam questão de dizer o tempo inteiro que o que eles faziam em nome da igreja, eles faziam em nome do evangelho, eles não faziam em nome do socialismo. Então isso precisa ficar muito dito e muito claro para que as pessoas entendam realmente que há diferenças, né, nesse aspecto. Ainda mais num contexto em que a gente vive atualmente, em que tudo quanto é luta que as pessoas assumem de cunho social faz com que os mais conservadores os apontem como comunistas. E nem todos são comunistas. Bom, e também a opção pelo comunismo no Estado democrático é a opção que cada um tem a liberdade de fazer, né? Mas o fato é que esses não eram comunistas. Esses eram católicos, fiéis. Seu Manezinho, só para a gente ter uma ideia, ele chega a me dizer, ele foi preso e ele acredita, segundo a fé dele, que ele foi libertado pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de quem ele é devoto. Então, percebam, há características muito pertinentes nisso. Seu Otaciano, se não me engano foi seu Otaciano, quem dizia o seguinte: eu devo tudo à igreja. Sem a igreja eu não sou nada. Você imagine um comunista dizendo isso, né? Então, era muito comum essa galera ser taxada de comunista. Ser subversivo é diferente. Eu até, na minha monografia da graduação, o título é exatamente sobre isso. Católicos ou subversivos, né? Ser subversivo é uma coisa. Ser subversivo é você não aceitar uma ordem que lhe foi imposta e lutar contra essa ordem. No caso, a ditadura. Ser socialista, ser comunista é assumir uma identidade política e também uma identidade de vida para caminhar. Esses assumem como identidade de vida a sua relação com a religião. E eles fazem questão de dizer isso o tempo inteiro. Como eu disse, através da sua atuação sindical, só para a gente trazer um dado aqui importante, Dona Joana, lá de São Felipe, foi a primeira mulher a ser presidente do sindicato aqui na região, presidenta do sindicato aqui na região, né? E todos os sindicatos rurais do território da Diocese de Amargosa tiveram uma atuação naqueles que já eram fundados, né? Você tem uma intervenção feita por esses cristãos e nos lugares onde ainda não havia sindicato, há uma grande contribuição desses católicos na fundação dos sindicatos. Onde já existia, como no caso de Conceição da Almeida, eles disputaram ou incentivaram os trabalhadores rurais a eles próprios lutarem pela direção do sindicato, por entender
que aqueles que estavam no momento estavam muito mais atrelados aos patrões, aos donos de terra, aos exploradores dos trabalhadores, do que aos próprios trabalhadores. Então essa luta em torno do sindicato, pessoal, precisa ser bastante entendida no viés de que não era uma luta socialista, era uma luta de cunho religioso. Pode soar estranho, porque a gente se acostumou a pensar religião, e sobretudo catolicismo, a partir de uma única vertente. E não dá para pensar, eu sempre vou chamar a atenção para isso, de que não dá para você pensar uma instituição tão complexa como a Igreja Católica a partir de uma única vertente. Ela tem disputas internas, ela tem correntes internas que nem sempre convergem. É claro, existe aquilo que é comum para todos os católicos, mas também existe aquilo que não é da linha de todos os grupos, de todas as correntes. Cada setor na Igreja Católica tem a sua própria identidade. E é aí que está a riqueza da análise da história da Igreja. Bom, pessoal, nessa pesquisa, né, para fechar, eu fiz questão de apresentar também a sensação de orgulho, de felicidade, de saudosismo que essas pessoas, que esses agentes de pastoral tinham ou têm em relação ao período em que eles viveram. Eles chegam a dizer, olha, naquele tempo a gente tinha uma igreja muito mais ativa, muito mais viva, muito mais presente nas comunidades. A gente tinha uma comunidade que estava necessitando de alguma ajuda, então a gente se organizava, ia para lá fazer mutirão, né, ser solidário de alguma forma. E eles sentem bastante saudades disso. Alguns choravam, inclusive, quando me contavam do sentimento que tinham em relação a todo esse período que viviam. Outros diziam, olha, hoje eu sou católico de banco, católica de banco, fico lá sentado no fundo da igreja e não tenho mais ânimo para entrar na luta e tudo mais, porque também a gente não sente mais essa disposição. Mas, claro, a Igreja Católica, ela ainda tem também, é importante se dizer, ela ainda tem também bastante instrumentos de luta em defesa dos mais pobres, né? Você tem o pessoal da Pastoral da Rua, a Comissão Pastoral da Terra, as SEBs, a Pastoral da Juventude, a Pastoral da Criança, a Caritas. E aí, bom, Pastoral da Mulher, a gente tem uma infinidade de grupos ligados ao cristianismo da libertação que assumem ainda hoje essa opção preferencial pelos pobres. Esse é um retalho da nossa história, um retalho da história da Diocese de Amargosa que eu quis compartilhar com vocês. A partir da próxima semana, eu quero convidar pessoas, já tenho uma pessoa que eu já bati um papo, para a gente falar sobre as pesquisas deles também, em torno aqui da nossa diocese, ou da nossa região do Recôncavo, perdão. A diocese que falou fui eu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa série. Comenta aí, fala aí o que você achou, o que você pensou, né? Se você sabia dessas histórias, se sabe de mais alguma história, quer contar pra gente? Pode contar, não tem problema. Tem dúvidas? Comenta aí embaixo, a gente vai se organizando para poder ir respondendo. Eu acho que é importante que a gente bata esse papo, que a gente traga essas histórias para que a gente, né, conheça cada vez mais um pouco da história da nossa região. Mas para isso eu preciso de você. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comenta, para que a gente possa, né, estar cada vez mais ativo no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado e a partir da próxima semana tem novidade. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor.